professora Carliane Vieira, professora de LPT do sexto ano, e hoje nós vamos estudar sobre o texto fantástico e o texto de ficção científica. Vamos lá. O texto de narrativa fantástica nada mais é do que um texto narrativo com algumas características particulares. Então, vamos pensar um pouco no texto narrativo. O que é o texto narrativo? É um tipo de texto que conta uma história, mas ele precisa ter as suas características particulares. Quais são elas? Tempo, espaço e personagens. O que é que isso significa? Que nós temos que dizer quando a história aconteceu, onde a história aconteceu e quem são os personagens que fazem parte dessa história. Além disso, precisa também ter clímax, complicação e desfecho. O que é isso? O clímax, ele é a parte mais emocionante da história. É aquela parte em que nós devemos pensar, será que vai dar certo? Será que essa história vai ter um final feliz? Por exemplo, vamos pensar na história da Cinderela. Na história da Cinderela, qual seria o clímax? Aquele momento de maior tensão, aquele momento de, será que a história vai ter um final feliz? É isso mesmo. Quando o príncipe tenta colocar o sapatinho no pé da Cinderela, nós não sabemos se ele vai caber ou não. A complicação. A complicação é aquele momento em que o problema surge, em que a problemática ela começa a aparecer na história. A história está acontecendo toda, todos os personagens estão muito bem e, de repente, existe uma reviravolta. Na história da Cinderela, continuando, a complicação seria em que momento? Quando o pai da Cinderela resolve casar com a madrasta. Por quê? Porque até então a Cinderela vivia muito bem e feliz com o seu pai. Quando o pai dela casa com a madrasta, que não é boa para a Cinderela, tem uma reviravolta na história e a Cinderela passa a ter problemas. Então, o casamento, neste caso, é a complicação. E o desfecho? O desfecho é você finalizar a sua história, mas não é simplesmente, vou finalizar a minha história e viveram felizes para sempre. Não. Você precisa, no desfecho, contar o que aconteceu com os personagens principais. Por exemplo, ainda utilizando a Cinderela, você precisaria dizer, se você estivesse escrevendo essa história, o que aconteceu com a madrasta? Ela aprendeu com os seus erros? O que aconteceu com as irmãs da Cinderela? Elas aprenderam com os erros delas? Então, você precisa dar um finalzinho para cada um desses personagens que são importantes no decorrer da história. Porque quando você não faz isso, a sua história fica sem complementação, tá? Então, tempo, espaço e personagens, clímax, complicação e desfecho são as partes que fazem parte de toda a narrativa. Qualquer narrativa precisa ter todas essas características. E agora vai entrar as características do fantástico. Gente, é muito importante essa parte, tá? Muito importante. Porque se você não colocar na sua produção o que eu vou dizer agora, ela deixa de ser uma narrativa fantástica. Então, você acaba perdendo uma pontuação na sua produção por fuga ao gênero. Então, todo mundo escutando o que a tia vai falar agora. Para o texto ser uma narrativa fantástica, ele precisa ter algo fantástico na história. O que é esse fantástico? Vamos à definição de fantástico. Fantástico é aquilo que não existe na vida real. O que não é real. Aquilo que é irreal. Então, você tem que pensar assim, na hora que você for fazer a sua produção. Eu quero colocar na minha produção fadas. É fantástico? Vamos pensar. Fada existe na vida real? Não, fada não existe na vida real. Então, sim, é fantástico. Tia, eu queria colocar na minha produção pirata. Posso botar um pirata na minha produção? Vamos pensar. Existem piratas na vida real? Sim. Então, não é fantástico, tá certo? Você sempre tem que pensar. Aquilo existe na vida real? É possível de acontecer na vida real? Se a resposta for não, não é possível de acontecer na vida real. Se a resposta for não, não existe na vida real, então ele vai ser fantástico.
O que é uma narrativa fantástica? É uma narrativa que une o fantástico e o real. Por que une o fantástico e o real? Porque você vai estar contando a sua história, tudo direitinho, como se fosse uma narrativa tradicional, mas de repente vai acontecer algo fantástico. Por isso que a narrativa fantástica ela é a união do texto narrativo com o fantástico. Na narrativa fantástica, nós temos a presença de fatos irreais, ou personagens que podem ser monstros, fantasmas, seres invisíveis, mágicos, mitológicos, folclóricos, dentre outros. Tia, quer dizer que na minha produção de narrativa fantástica, eu posso colocar algum personagem do folclore brasileiro? Sim, você pode. Você pode colocar na sua produção que estava passeando pela floresta com os seus colegas quando encontrou o Saci Pererê. É fantástico. Então, não tem problema nenhum. Foco narrativo em primeira ou terceira pessoa. Vamos relembrar o que é esse foco narrativo. Foco narrativo é quem conta a história. Quando o narrador é personagem, o que é narrador-personagem? Quando você participa da história. Quando o narrador é personagem, o foco narrativo é em primeira pessoa. Quando o narrador é observador, o que significa um narrador observador? Significa que ele não participa da história. Ele conta a história, ele sabe o que acontece com todos os personagens, mas ele não participa. Então, quando o narrador é observador, o foco narrativo é em terceira pessoa. Tia, como é que eu vou saber se eu vou escrever a minha produção em primeira ou em terceira pessoa? A produção, o comando da produção é quem vai lhe dizer. O comando da produção vai dizer narrador observador, narrador personagem ou foco narrativo em primeira pessoa, foco narrativo em terceira pessoa. Então, quem vai lhe dizer em que foco narrativo sua produção será escrita é o comando da proposta, certo? Tudo bem? Vamos ver esse exemplo aqui que eu separei para vocês. Certo dia, Sofia estava dormindo, quando escutou um barulho vindo do escritório do seu pai. Como era curiosa, a menina desceu até lá em busca do som. Ao abrir a porta, percebeu que o barulho vinha de um livro que estava em uma estante empoeirada. Ela lembrava que era um livro sobre fadas e dragões, então ficou com medo de aparecer um dragão na sua frente. Mas foi exatamente isso que aconteceu. A menina começou a correr, mas o dragão soltava grandes bolas de fogo. Quanto mais ela corria, mais ele se aproximava. Alguns minutos após Maria ter encontrado o dragão, ela já estava exausta, pois ele não desistia de alcançá-la. Ela corria por um imenso vale cheio de árvores, quando de repente uma fada surgiu à sua frente e disse: Senhor dragão, o que eu já lhe disse sobre correr atrás de humanos? Mas eu só estava brincando, respondeu o dragão com uma risada. A menina ficou horrorizada. Então a fada lhe disse: Linda criança, você precisa voltar de onde veio e prometa que nunca mais irá abrir esse livro em dias de lua cheia, pois ele é mágico. A menina concordou com a fada, que balançou sua varinha e a levou à biblioteca, o local de onde ela nunca deveria ter saído. Então, crianças, aqui nós temos uma narrativa fantástica. Percebam que a história ela começa normal, na casa da menina, não tem nada de fantástico, e de repente ela escuta um barulho. E aí, a partir desse barulho, começa o fantástico da história. Vamos pensar, existem fadas na vida real? Não, né? Existem dragões na vida real? Também não. Então, a fada, o dragão e o fato de ela ter entrado dentro de um livro são os fantásticos que aparecem na história. Vamos agora dar uma analisada. Complicação, clímax e desfecho. Só um instante. Complicação. A história está toda tranquila, não tem problema nenhum. Quando foi que o problema começou? Isso mesmo, quando a menina entra dentro do livro. Então, qual é a nossa complicação? A menina entra no livro.
Clímax, aquele momento de maior tensão. Qual foi o momento que vocês ficaram assim com aquele medo? Isso mesmo, quando o dragão tenta pegar a menina. E o desfecho, que é quando os problemas são resolvidos, quando tudo volta à normalidade, é quando a menina volta à biblioteca. Então, nós acabamos de analisar a narrativa fantástica e agora nós vamos dar uma olhada em narrativa de ficção científica. Tudo bem? Vamos lá. Prontinho. Narração de ficção científica. São textos com temas científicos que podem acontecer em um laboratório ou mesmo no espaço sideral. Também podem abordar temas fantásticos, mas sempre devem estar ligados a temas científicos. Características: tempo, espaço, personagem, clímax, complicação e desfecho. Mas, tia, a senhora acabou de falar que essas características elas são do texto de narrativa fantástica. Não, essas características elas são de todos os textos narrativos. E o texto de narrativa de ficção científica, ele também é um texto narrativo. Por isso, ele também precisa ter tempo, espaço, personagens, clímax, complicação e desfecho. Todo texto narrativo precisa ter essas 6 características. Então, tia, o que é que diferencia o texto de ficção científica dos outros tipos de textos? O que diferencia é exatamente o fato de ele estar ligado a um tema científico. O texto de ficção científica, ele sempre precisa estar ligado a um tema de ficção científica. Vamos dar uma olhada aqui. O texto de ficção científica, ele pode ocorrer em outro tempo, em outro espaço, que não o nosso. Ele pode acontecer no futuro, pode ser uma história que ainda vai acontecer, mas que nós já estamos vivendo. E ele pode acontecer em outro espaço. Eu posso contar a minha história em Marte, eu posso contar a minha história na Lua, porque tudo isso está ligado à ciência. Foco narrativo em primeira e em terceira pessoa, ou seja, narrador personagem ou narrador observador. Mais uma vez, quem vai determinar o foco narrativo é a proposta, é o comando da proposta, e os temas, eles são ligados à ciência. Tá? Então, vamos lá dar uma recapitulada. Textos de ficção científica são textos narrativos, por isso que eles precisam ter tempo, espaço, personagens, clímax, complicação e desfecho, mas, ao mesmo tempo, eles precisam ter um tema voltado à ciência. Vamos ver aqui esse exemplo que eu preparei para vocês. Deixa eu puxar aqui. Pronto. Papai é cientista e eu acho isso muito divertido, mas ele sempre deixa o laboratório dele trancado. Eu nunca consigo mexer em nada, mas hoje ele esqueceu de fechar. Por isso, vou aproveitar e olhar o que tem lá dentro. Entrei bem devagar, pé ante pé. Não sei por quê, já que ele nem está em casa. Talvez porque eu sei que estou fazendo algo errado, mas a curiosidade é maior. Estou vendo um balcão enorme com vários tubos em cima. Em cada um há um líquido com uma cor diferente. Vou brincar de cientista e misturar tudo. Vou colocar o líquido verde dentro do azul e depois vou misturar com o rosa. Nossa, está saindo um cheiro horrível. Acho que vai explodir. Melhor eu sair daqui rápido. Já estava a caminho da porta quando escutei um barulho muito alto. Me virei e não enxerguei nada. Havia uma fumaça muito forte em todo o laboratório. Comecei a chorar em desespero quando senti a mão do meu pai no meu ombro. Ele, rapidamente, abriu as janelas e a fumaça saiu. Não havia fogo como eu pensei, mas as substâncias que eu misturei criavam uma fumaça em grande quantidade quando estavam juntas. Papai teve uma longa conversa comigo e eu ficarei de castigo por uns 10 anos, mas eu mereço. Aprendi que não posso desobedecer meu pai. Vamos analisar agora. Primeiro,
nós temos tempo, espaço e personagens. O tempo acontece no presente. O espaço na casa do menino, mais especificamente no laboratório. E como personagens nós temos o pai e o menino. E aí agora vamos analisar complicação. Quando é que o problema começa? Quando o menino mistura as substâncias, isso mesmo. Clímax, aquele momento de emoção, foi quando? Quando a fumaça surgiu no laboratório. E o desfecho, quando é que o problema é solucionado? Quando o pai abre as janelas e conversa com o filho sobre o menino ter desobedecido a sua ordem. Então, nós temos aqui as 6 características do texto narrativo. Agora vamos pensar nesse texto. O tema estava voltado à ciência? Exatamente, estava sim. Estava porque acontece em um laboratório e o pai do menino é cientista. Então, nós temos um texto narrativo porque ele tem as 6 características do texto narrativo e, ao mesmo tempo, ele é de ficção científica porque tem um tema ligado à ciência. Crianças, essa foi a nossa aula de hoje sobre narrativa fantástica e narrativa de ficção científica. Espero que tenham gostado e que tenham aprendido muito. Estou com saudades de todos vocês. Até mais!